Agora, Padre Paulo, a gente sabe que esse pecado dos filhos da igreja, eu sempre repito aqui na Escola da Fé, que o Papa João Paulo II nunca pediu perdão pelos pecados da igreja. No ano 2000, ele pediu perdão pelos pecados dos filhos da igreja. Exato. Esses filhos aí não pode ser esquecido. Mas, mais um ponto da história da igreja que eu vou levantar aqui, a gente vai continuar mesmo depois do intervalo, que já está quase na hora. É o seguinte, a gente sabe que esse pecado dos filhos da igreja atravessaram a igreja nesses 2000 anos. Todos os séculos da igreja houve papas que pecaram, bispos que pecaram, reis católicos que pecaram, leigos que pecaram, e hoje está aí, hoje é a mesma coisa. Não é diferente. E é isso, exatamente isso que deu margem a muitas revoltas dentro da igreja, como a própria revolta em parte do Lutero e outras coisas. Mas eu queria levantar primeiro a questão do terrível século X, chamado século de ferro. Né? As razões disso, onde nós tivemos, por exemplo, 6 papas assassinados, né? E aquelas famílias querendo mandar na igreja. Isso é interessante, porque aí a gente vê que realmente se a igreja não fosse divina, ela teria desaparecido. Sim. E a igreja não tem receio de esconder isso. A igreja mostra com clareza. Né? Sim, a igreja sabe, por exemplo, dos grandes pecados dos papas. E aqui que as pessoas têm que entender, quando nós dizemos que o Papa é infalível, o que é que nós estamos querendo dizer? Não estamos dizendo que o Papa é impecável, né? Infalibilidade não é impecabilidade. Não é impecabilidade. É preciso entender isso. Né? Né? Ou seja, quando o Papa, enquanto Papa, em certas ocasiões somente, ou seja, quando ele fala isso enquanto sucessor de Pedro, o termo técnico é ex cátedra, não é? Quando ele fala ex cátedra, ele fala de forma infalível. Mas, no mais, o Papa é um homem pecador. E nós temos pecados clamorosos de papas, como por exemplo aí no século X, né? Nós temos o famoso Papa João XII, que não sei se é verdade, mas, porque nessa época também a historiografia é uma confusão. Porque a história é sempre contada pelas famílias adversárias e muito conflito político, a gente não sabe onde é que está a verdade. Mas, conta a história, não é? João XII era filho, vamos adaptar aqui a linguagem, né, para vocês entenderem. Era filho do prefeito de Roma, e o prefeito queria um cargo bom para o filho dele, e o menino ali, adolescente, foi eleito papa. 17 anos de idade. Não tinha vocação nenhuma, né? Ele chamava os amigos para o Palácio Latrão, fazia ali banquetes onde todo mundo terminava embriagado. Um belo dia, num banquete, ele ordenou todo mundo, padre, todo mundo que estava bêbado ali, ele ordenou padre, inclusive os cavalos. É evidente que essas ordenações não valeram, né? E ele foi deposto pelo imperador Otão I, né? Sim, foi deposto, depois voltou, foi deposto, depois voltou. O fato é que o homem, segundo a lenda, morreu quando o marido voltou da caça e encontrou a esposa no leito com o Papa, né? Essa é a história escabrosa da morte de João XII. Não sei se é verdade. Mas a igreja não esconde nada disso. E isso não abala a nossa fé minimamente. Se esse pessoal acha que esses escândalos de pedofilia abalam a nossa fé na Igreja Santa Imaculada, é porque vocês não são católicos, vocês não estão entendendo. É porque não conhece a história da igreja. Vocês não estão entendendo qual é a nossa fé. A nossa fé é que é nesta miséria que Deus age. É isso que os protestantes não entendem. É nessa miséria que Deus age. Que Deus age na miséria. Ao mesmo tempo, nós temos santos maravilhosos. Exato. Em todas as épocas. Em todas as Nessa épocas. mesma época, Dom João XII, que é lá por volta do ano 900 ao ano 1000, nós vamos ter santos extraordinários. Sim. Né? Logo depois vamos ter o São Francisco, o São Domingos de Gusmão, vamos ter, né, os grandes santos que evangelizaram a Rússia, que evangelizaram a Inglaterra, que evangelizaram a Escócia, na mesma época. Sim. É algo realmente extraordinário. Extraordinário, ou seja, a igreja é santa e a igreja é divina. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão. Quando a gente diz que as portas do inferno não prevalecerão, quer dizer que também dentro da igreja não prevalecerão. Porque, como o próprio Papa Bento XVI falou recentemente, muitas vezes os piores inimigos da igreja estão dentro dela.
estão dentro dela. E vamos falar mais claro ainda. Às vezes o pior inimigo para a minha salvação está dentro de mim. Para ficar a coisa bem mais clara para você entender. Ou você não vê que dentro de você age o pecado? Não é? Então, dentro da igreja, infelizmente, existe a realidade dos membros da igreja não estarem completamente em comunhão com a igreja imaculada.